Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um Evangelho no Lar. Como sempre fazemos todos os domingos, convidando Jesus para visitar a nossa casa, o nosso lar, onde estivermos. Que Jesus esteja conosco, nesses benfeitores amigos que sempre se fazem presentes na nossa vida. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Pegue a sua água para a fluidificação. São exatamente 19 horas, como fazemos sempre nas nossas tarefas. Vamos elevar nesse momento o nosso pensamento, a nossa Mãe Santíssima, ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo. E nesse momento, colocamos em vossas mãos luminosas tudo aquilo que nos perturba a mente, nos perturba a alma, as nossas decepções e dores. Ó Mestre Jesus, te rogamos que leve ao Pai as nossas dores do corpo e da alma, e que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível, como bálsamo salutar, do qual temos necessidade nesse momento. Que as aflições, as decepções não sejam o nosso guia, Mestre amado, mas o teu amor, a tua luz e a tua paz, sim. Que estes se façam presente no nosso cotidiano. Por isso te agradecemos, Mestre amado, por esse teu amparo incondicional, esse teu amor por nós. Somos gratos e te convidamos. Adentra o lar de quem nos recebe nesse momento e de todos aqueles que nos assistirão posteriormente. Vá chegando de mansinho e com a tua luz e o teu amor, vá transformando tudo na vida de cada irmão. Te convidamos nesse momento, Mestre amado. Fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar vamos iniciar conversando sobre o egoísmo. Vamos dar boa noite aqui ao Ricardo, a Damares, a Lourença, a Cici. Não enxergo todos, mas alguns enxergo. Isabel França, a Vilma, sempre está conosco, e o Márcio. Que sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Vamos falar um pouco sobre o egoísmo. Está lá no capítulo 11, para quem gosta de nos acompanhar, no item 11 também. E nos diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem
pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra, é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Isso nos disse Emmanuel em Paris, 1861. E como sempre trazemos para nos auxiliar no nosso estudo do Evangelho, no nosso Evangelho no Lar, o roteiro sistematizado nos diz assim: em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o nosso progresso moral. O homem egoísta é muitas vezes levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais do que com os outros. E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem. E por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Essa é uma boa questão, não? Porque para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Já para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação aos do próximo. Creio que todos já ouvimos alguém dizer, né? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? E aí o nosso egoísmo imperando. Claro que nós devemos cuidar de nós,
mas às vezes nós já temos até o supérfluo e não pensamos no nosso irmão. Como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma atitude egoísta, em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o nosso Mestre Jesus. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. Então, quando dizemos que o pedinte, que aquele nosso irmãozinho de rua, não cabe a nós solucionar o problema dele, e sim ao Estado, à cidade, ao prefeito, ao governador, seja lá quem for. Lavamos as mãos nesse momento. Não temos como auxiliar todos, mas auxiliando um com carinho, um alimento, uma palavra, muitas vezes. Colocamos aí o exemplo do irmão de rua, mas às vezes aquele que convive conosco está precisando de um... Como você está hoje? Você está bem? Ao invés de olharmos só para dentro de nós, vamos olhar para o nosso irmão de caminhada. É possível eliminar o egoísmo da face da terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a matéria. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio. Destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio, que no caso é a caridade. E como promovermos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. Não conseguimos nada se não decidirmos e persistirmos na nossa reforma íntima. Temos muitas arestas ainda a parar, somos pequenos nessa caminhada, sempre falamos. Então, com certeza, temos muitas coisas a acertar para chegar ao nosso Mestre. E Ele está aí nos dando exemplo a todo momento. A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação? Não. Pois devemos ser caridosos com todos, fazendo bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. O Cristo não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Ele socorria, assim, tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. Então precisamos, nos ensina o Evangelho, precisamos deixar de ser juízes. Primeiro vamos auxiliar, depois podemos nos informar, aí sim. E nos diz o item 12 do Evangelho: se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria bem mais praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis por desembaraçar-vos desta couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido.
a mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então, o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar vós mesmos o exemplo. Sede caridosos com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz, uma luta de interesses, na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Isso nos disse Pascal em Sens, 1862. E nós, lendo o Evangelho, sempre vemos tão atual esses textos nos ensinando, mas é tão atual tudo que relata aqui, tudo que esses benfeitores nos dizem, colocam aqui, é atual, muito atual, e nos faz repensar. Boa noite, Luana. Boa noite, Cristiana Arruda, nossa administradora. Boa noite, Joyce, nossa irmã. E aí nos diz o roteiro sistematizado. O que impede a prática da caridade pelos homens? O egoísmo, que enclausura as pessoas em si mesmas, privando-as de se relacionar fraternalmente com o próximo. Porque o egoísmo é a negação da caridade. E sem a caridade não haverá descanso nem segurança para a nossa sociedade humana. E o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? É necessário que os homens se amem com mútuo amor, pois só o amor torna os corações sensíveis aos sofrimentos alheios. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria, nela fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal desaparecerá um dia da terra? Certamente que sim, quando os homens melhor compreenderem as lições e os exemplos do Cristo e se compenetrarem da sua verdadeira função como cristãos. Aí o mal desaparecerá da terra, dando lugar à caridade. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. E de que forma podemos contribuir para a implantação do amor e a consequente destruição do egoísmo na face da terra? Começando por dar o exemplo. Como fez Jesus, sendo caridoso para com todos, fazendo todo o bem que pudermos, inclusive aqueles que nos olham com desdém, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. Nós precisamos fazer a nossa parte, não ficar nos questionando se o nosso irmão não está agindo de conformidade. Nós precisamos.
Nós, como diz o Evangelho, e nos confirma aqui no roteiro sistematizado, nós dar o exemplo, não nos preocuparmos se o nosso irmão está dando. A ingratidão das pessoas não será obstáculo à nossa boa ação? Não. A nós compete unicamente fazer o bem, não importa a quem. A Deus, que sabe o que vai em nosso íntimo, fica o encargo de fazer toda a justiça. Jesus, ao nos dar a receita do amor, não estabeleceu limites e nem condições para a sua prática. E qual o maior obstáculo que encontramos para a destruição do egoísmo em nós? Nossos interesses e caprichos que erradamente sempre colocamos acima dos do próximo. A satisfação desses interesses e caprichos ainda nos impede de reconhecer em nossos semelhantes criaturas que, como nós, aspiram à mesma felicidade. E como impedir que nossos interesses e caprichos falem mais alto? Através do esforço próprio, muita coragem e tendo a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas. Aprenderemos a dividir o que temos com os nossos semelhantes. Ninguém vive para si. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais, etc. É importante aqui quando fala se a ingratidão das pessoas não será obstáculo à nossa boa ação. Nós precisamos compreender, e isso nos diz o Evangelho também, que muitas vezes Deus permite que sejamos pagos com a ingratidão para vermos se realmente queremos fazer o bem, sem esperar nada em troca. Porque quando queremos fazer o bem e sermos reconhecidos, aí já recebemos a nossa recompensa aqui na terra. Então Deus não precisa nos recompensar. Então, quando formos pagos com a ingratidão, vamos persistir fazendo bem, como diz aqui, sem olhar a quem. Vamos fazer o bem por fazer, porque isso, quando nós fazemos o bem maior já estamos recebendo. Nos dá uma sensação muito boa fazer o bem. E se queremos evoluir espiritualmente, moralmente, precisamos da caridade pura, sem esperar nada em troca. Se a ingratidão vier, deixamos para lá. Que Deus vai cuidar desse nosso irmão, que provavelmente esteja muito infeliz, sofrido. E nós vamos continuar a nossa caminhada de amor, de caridade, de beneficência. Quando fazemos o bem para o nosso irmão, estamos fazendo por nós mesmos, porque Deus, que tudo vê, cuidará de nós. Podemos ter certeza. E nos diz o Evangelho, a fé e a caridade, no item 13 do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra.
sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades é também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procurais, não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Isso nos disse um espírito protetor em Cracóvia, 1861. É claro que, estando aqui, nós precisamos da parte material, é óbvio, mas precisamos também cuidar da nossa parte moral. E nos diz o roteiro sistematizado, por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes? Porque a fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. A fé constitui força motriz que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. E por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática desta exige muita abnegação e sacrifício de todo interesse egoístico, devotamentos esses que só a fé tem o poder de inspirar. A fé raciocinada pode, pois, se apoiar nos fatos e na lógica, e nenhuma obscuridade ela deixará. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É lícito ao homem procurar ocupar-se unicamente com a sua felicidade? Não, não é lícito. Embora seja natural que o homem busque ser feliz, procurando vencer as vicissitudes da vida, ele só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com a do seu semelhante, exercitando-se na caridade. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? Sim. E nela unicamente está a solução. Quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, aliviamos nossas dores e concorremos para a paz social. A maior receita de fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus, no amai-vos uns aos outros. E como devemos encarar os gozos materiais? Unicamente como meio de satisfação das nossas necessidades orgânicas, portanto efêmeras, passageiras. Encará-los como um fim último?
é desprezar o real objetivo da vida terrestre, o aperfeiçoamento moral, único que encerra a verdadeira felicidade. Devemos utilizar os recursos e oportunidades de que dispomos no mundo material, visando tão somente a nossa melhoria e a do próximo. E o que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? É necessário tão somente que sacrifiquemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade em benefício do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. Então, não vamos ligar para aquele irmão que é ingrato, para aquele irmão que reclama, vamos fazer a nossa parte. Lembrando sempre que tem a caridade moral, que é difícil de ser praticada, que é aquela que muitas vezes nos leva a calar, como diz o Evangelho, para que alguém mais tolo que nós possa falar. Não significa que nós estamos consentindo, concordando com aquilo que o irmão está falando, mas significa que não queremos conflito, não queremos criar confusão, mais problemas para a nossa vida. Vamos pensar um pouquinho nisso. Boa noite, Benê, Marinalva, Ione, sejam bem-vindos. Vamos nesse momento, finalizando o nosso Evangelho, elevar novamente o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, rogando que nesse momento envolva todos com seu manto divino, nos acalentando no seu amor, que a vossa paz seja contagiante e que todo aquele que neste lar entrar sinta a tua humilde presença, Mãe, a humilde presença do teu Filho amado Jesus. Vai iluminando cada cantinho desse lar que nos recebe e daquele lar que nos receberá posteriormente. Mãe Santíssima, derrama teus bálsamos consoladores que aliviem as nossas dores do corpo, da alma, que possamos estar bem melhores agora do que quando iniciamos, na certeza do teu amparo, do teu amor por nós. Te rogamos que nos acompanhe em mais uma semana de trabalho, de estudos, e que possamos colocar em vossas mãos de amor tudo aquilo que nos aflige, o problema que chegar até nós, que possamos elevar o nosso pensamento e a Ti entregar, na certeza de que o amparo virá. Por todo esse amor por nós, esse amor incondicional, Te agradecemos. Dá-nos a força, a coragem, a sabedoria para prosseguir na nossa caminhada. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.